Olá, continuamos aqui com o nosso curso de pré-cálculo. Esse é o vídeo de apresentação da aula 12. A aula 12 trata de equações exponenciais e logarítmicas. São equações em que a variável aparece no expoente ou no logaritmo. Essas equações são discutidas no capítulo 19 desse livro aqui. Basicamente, para resolver essas equações, o que você precisa é lembrar que a função logarítmica é a função inversa da exponencial. Porque quando você resolve a equação, de um modo geral, é isso que você faz. Você atua a função inversa a onde está o x presente. Embora, normalmente, a gente não vê com essa linguagem, né? Então, por isso que aqui fica mais evidente que regras como passar para o outro lado são potencialmente danosas. Claro, há pessoas que continuam a pensar na ideia do passar para o outro lado, com logaritmos exponenciais, mas eu percebo que há uma probabilidade maior de você fazer confusão, de você se enrolar nessa história. Então, o melhor é você pensar em termos de funções e funções inversas. E nesse processo, evidentemente, como você vai manipular logaritmos e exponenciais, é muitíssimo importante que você conheça bem as propriedades, tanto do logaritmo quanto da exponencial. Eu botei aqui 4 equações, uma do lado da outra, para você ver que a estratégia de solução é muito parecida. Quer dizer, nessa primeira aqui, em que você tem 5 raiz de x igual a 3, a ideia de raiz de x, o inverso disso é você pensar no quadrado. Por quê? Porque raiz de x ao quadrado é igual a x. Então, a sua estratégia aqui é elevar os dois lados ao quadrado. Lembrando que você tem que fazer a mesma coisa aos dois lados da equação. Eu não posso elevar ao quadrado só o raiz de x. Eu tenho que fazer aos dois lados da equação. Tanto o 3 é elevado ao quadrado, quanto o 5, junto com raiz de x, é elevado ao quadrado. Nessa segunda aqui, por exemplo, em que você tem 5x ao quadrado igual a 3, para remover esse quadrado, você tem que pensar na ideia de raiz quadrada, porque a função inversa da função quadrática é a raiz quadrada. Lembrando que aqui, quando você pensa em função inversa, você tem que se preocupar se a função é ou não é injetora, né? Então aqui nós temos uma função ao quadrado que tecnicamente não tem função inversa, já que ela não é injetora. Mas vamos pensar que esse x é positivo só para seguir com o nosso exemplo aqui. Sendo o x positivo, a gente vai tirar a raiz quadrada dos dois lados, que é a função inversa associado à função elevado ao quadrado. Então, de maneira análoga, olha só, aqui você tem, em algum momento, você tem aqui o 2 elevado a x, ou seja, a exponencial de x na base 2. Qual que é a função inversa associada à exponencial de x na base 2? É o logaritmo na base 2 de x. Então, você aplica o logaritmo na base 2 dos dois lados da equação. Certo? E nesse último aqui, em que você tem o logaritmo na base 2 de x, a função inversa associada ao logaritmo de x na base 2 é a exponencial de x na base 2. Então, você faz a exponencial de x na base 2, ou seja, 2 elevado a. Você faz 2 elevado a dos dois lados da equação. Log de 2x igual a 2 elevado a 3. Então, você veja, a estratégia é muito parecida com o que você fazia antes. Eu dei esses exemplos aqui, ó. Mas se você pensar, quando você tem lá x mais 2 igual a 5, a gente sabe que a gente subtrai 2 dos dois lados. Só que subtrair 2 dos dois lados é aplicar a função inversa associada ao x mais 2, né? Afinal de contas, se você fizer a conta aí, você vai ver que se f de x é igual a x mais 2, a função inversa associada a ele é x menos 2. Então, você pega os dois lados e subtrai 2. Então, essa ideia de função inversa você faz em todas as equações que você tinha, só que você não pensava nessa linguagem de função. Agora, uma outra coisa que eu aludi ali no slide anterior é que você tem que ter em mente as propriedades, porque embora o início da estratégia seja muito parecido para os dois, a ideia de você aplicar a função inversa aos dois lados, a maneira como isso se desenvolve depende das propriedades das funções que você está usando, né? Então, por exemplo, nesse primeiro caso aqui, quando você tem o produto de duas coisas, no caso 5 vezes raiz de x elevado ao quadrado, né? Tudo isso elevado ao quadrado, isso daí é o quadrado das duas multiplicado, ou seja, 5 ao quadrado vezes raiz de x ao quadrado. E o 3 ao quadrado é 9. Quando você tem raiz de 5x ao quadrado, isso é a raiz de 5 vezes
raiz de x ao quadrado. Do lado de cá você tem raiz de 3. Agora, já no logaritmo, quando você tem o logaritmo do produto, isso não é igual ao produto dos logaritmos. Pelas propriedades do logaritmo, isso daqui é igual ao log na base 2 de 5 mais log na base 2 de 2 elevado a x. Isso aqui é log na base 2 de 3. E nesse outro aqui, quando você tem a exponencial de um produto, isso aí você pode dizer que é 2 elevado a log na base 2 de x elevado a 5, igual a 2 ao cubo, que é 8. Então veja, quando você tem a potência da potência, você repete a base e multiplica os expoentes. Então isso daqui pode ser escrito assim. Então você veja que a maneira como você trabalhou com cada um dos casos é diferente, porque isso depende da função que você está usando. Aí você volta a pensar parecido com todas elas, porque a ideia da função inversa é que a função combinada com a sua inversa é igual a variável. Então, por exemplo, raiz de x ao quadrado é x. Raiz de x ao quadrado é x. Né? Lembra que é módulo de x, mas eu estou considerando esse x positivo, por simplicidade nesse caso aqui. E do mesmo jeito, logaritmo na base 2 de 2 elevado a x é x. E 2 exponencial a log na base 2 de x é x. Essa é a ideia da função inversa. A função combinada com a sua inversa é igual ao que aparece aqui. Eu boto x, mas qualquer coisa que aparecer aqui, se for uma expressão grande, se for a, se for qualquer coisa que aparecer aqui, você repete aqui. Uma outra particularidade interessante é que é o seguinte, por exemplo, o 2 ao cubo eu consegui fazer e dizer que é 8. O log de 3 na base 2 eu deixei quieto, porque eu não sei trabalhar. Isso é muito análogo com o que acontece aqui. Ó. Quando aparece o 3 ao quadrado, eu escrevo 9. Mas quando aparece raiz de 3, eu deixo raiz de 3, porque eu não sei quanto é. Então eu não tenho que tirar essa raiz daqui, do mesmo jeito que eu não tenho que tirar esse logaritmo daqui. Eu não sei quanto é, deixa quieto. Isso aqui é logaritmo de 3 na base 2. Se eu tiver uma calculadora, eu consigo fazer, mas não precisa. Então isso daqui seria 25 vezes x igual a 9. Isso aqui seria raiz de 5 vezes x igual a raiz de 3. Isso daqui seria log de 5 na base 2 mais x igual a log de 3 na base 2. E nesse último, o 2 elevado a log de x na base 2 é o próprio x aí elevado a 5, igual a 8. Então, chegando nesse ponto aqui, ó, o x ficou sozinho, ou quase sozinho, em todas as expressões, né? Quer dizer, eu digo quase sozinho porque agora reduziu ao que a gente já estava acostumado, né? Agora o x está multiplicado por 25, multiplicado por raiz de 5, somado com alguma coisa e elevado a uma potência. Isso aqui a gente sabe trabalhar muito bem. Para você tirar esse 25 daqui, você divide os dois lados por 25. Para você tirar esse raiz de 5 aqui, você divide os dois lados por raiz de 5. Para você tirar esse log de 5 na base 2, que está somando o x, você subtrai os dois lados por log de x na base de 5 na base 2. Então você fica com isso daqui. E para você tirar esse raiz de 5, você tira a raiz quinta dos dois lados. Do lado esquerdo você fica com x, do lado direito você fica com raiz quinta de 8. E aí, do mesmo jeito que isso daqui não é a única maneira de você escrever a solução, né? Quer dizer, você pode fazer essa conta, dividir 9 por 25 e encontrar que é 0,36, né? Então, se você encontrar essa resposta, mas no gabarito tiver isso daqui, você reconhece que essas duas coisas são iguais. Você não errou a questão, você só escreveu de uma maneira diferente. Essa outra também, ela pode ser escrita de uma maneira diferente, porque afinal de contas, o que você tem aqui é x igual a raiz de 3 dividido por raiz de 5. E a gente pode racionalizar esse denominador, né? Você pode multiplicar por raiz de 5 em cima e embaixo, e fazendo isso, você tem em cima raiz de 3 vezes 5, 15, e embaixo raiz de 5 vezes raiz de 5 é 5. Então, você tem aqui duas maneiras de escrever a resposta. Se você encontrar essa resposta, mas nas alternativas na prova tiver essa daqui, você deve ser capaz de reconhecer que isso e isso representam o mesmo número. De maneira análoga, isso daqui também pode aparecer escrito de uma outra maneira. Como você conhece as propriedades do logaritmo,
você sabe que a diferença de logaritmos é igual ao logaritmo da divisão, né? Quer dizer, do quociente. Então, isso aqui é logaritmo na base 2 de 3 dividido por 5. Então, se você fez a conta e encontrou isso aqui como resposta e no gabarito tem isso daqui, você não errou a questão, você só escreveu de uma maneira diferente. Do mesmo jeito que isso daqui é só uma maneira diferente de escrever isso e a mesma coisa aqui. E essa daqui, claro, também você pode escrever na forma decimal aproximada, porque é um número irracional, você não vai conseguir escrever fechadinho assim, né? Essa coisa das propriedades é muito importante, porque, por exemplo, quando você tem uma coisa desse tipo aqui, você sabe que se você elevar os dois lados ao quadrado, você não vai sumir com essa raiz, porque se você elevar os dois lados ao quadrado, do lado esquerdo você vai ter o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então, você vai ficar aqui com x menos 2 vezes 3x mais 3. Ou seja, você tirou a raiz daqui, mas manteve essa raiz aqui. Então, antes de você elevar ao quadrado, você tem que manipular um pouco aqui, conhecendo as propriedades da potenciação e sabendo que elevar ao quadrado você não vai tirar isso daqui, você tem que antes passar isso aqui para o outro lado, né? Quer dizer, você tem que antes escrever raiz de x é igual a 5 mais raiz de 3, e agora sim você leva os dois lados ao quadrado. À esquerda você fica com x e à direita você fica com 5 ao quadrado, mais 2 vezes 5 vezes raiz de 3, mais raiz de 3 ao quadrado, que é 3. Entretanto, aqui no logaritmo, mesmo você tendo aqui a subtração de duas coisas, quando você pega a exponencial dos dois lados, né, você coloca 2 elevado a dos dois lados, aqui sim você vai conseguir trabalhar, porque vai ficar 2 elevado a log de 2x menos log na base 2 de 3. Isso aqui igual a 2 elevado a 5. Então, você sabe que pelas propriedades da exponencial, quando você tem a mesma base, o produto, você repete a base e soma os expoentes. E você sabe que quando você tem a mesma base dividido, você repete a base e subtrai os expoentes. Então, essa subtração de expoentes pode ser escrita nesse formato aqui. Então, isso daqui pode ser escrito na forma 2 elevado a log de 2 de x na base 2, dividido por 2 elevado a log de 3 na base 2. Isso aqui igual a 2 elevado a 5. Né? E, enfim, aí você pode continuar aqui, né? Quer dizer, log 2 elevado a log de x na base 2 é x, dividido por é 3. 2 elevado a 5. Isso aqui fica x igual a 3 vezes 2 elevado a 5. Então, assim, eu tô só querendo dizer que, embora existam algumas semelhanças, a ideia de que você vai atuar com a função inversa, as características específicas da função que você está usando, seja a potenciação, seja a radiciação, logaritmo ou exponenciação, você precisa levar em consideração as propriedades daquela operação específica, né? Então, aí que reside um pouco da diferença entre os assuntos, né? Mas a ideia central é a mesma, você tem que atuar com a função inversa dos dois lados da equação. São apenas 2 vídeos de conteúdo. No primeiro eu falei das equações exponenciais, né? Que a variável aparece numa exponencial. E o segundo vídeo eu deixei para as equações ditas logarítmicas, né? Em que a variável está dentro de um logaritmo, né? E essa aula não tem muita teoria, né? Porque, na verdade, a teoria que tem é a teoria de funções exponenciais e a teoria de funções exponenciais que é numa aula anterior. Então, nessa aula, é basicamente resolver exercícios. Então, a gente, na aula, vai resolver alguns exercícios, e, portanto, eu não botei exercícios muito simples nessas aulas. Nesses 2 vídeos aqui, eu botei exercícios um pouco mais elaborados para mostrar as complicações que podem surgir, não só para ilustrar um determinado conceito, porque não tem muitos conceitos a apresentar aqui. Mas, claro, para você pegar traquejo com isso daí, você vai precisar fazer muitos exercícios. Isso você encontra na lista de exercícios, no livro que a gente está indicando e tal. Então é isso. Até o próximo vídeo.